Paz seja com todos. Hoje vou falar o que aconteceu com Jesus, os últimos eventos no Getsemane. No Getsemane, Jesus, ele orou ao Pai. No Getsemane, Jesus, ele exortou os seus discípulos. No Getsemane, Jesus teve a confirmação da traição de Judas. No Getsemane, Jesus se entregou para os soldados que estavam ali para lhe prender. Jesus ele estava indo até o Monte das Oliveiras, onde ficava o Getsemane, junto com os seus discípulos. Teve um certo ponto que ele chegou e pediu para que os seus discípulos ficassem ali, um pouco que ele iria um pouco mais adiante. Ele levou consigo 3 de seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Jesus ele estava muito angustiado e disse para os seus discípulos ficar naquela noite com ele vigiando. Então, ele foi um pouco mais adiante sozinho, num lugar reservado a orar. E ele fez a seguinte oração que todos nós conhecemos, que fica em Mateus 26, versículo 39. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém. A oração de Jesus foi tão intensa que o escritor de Hebreus diz que quando ele estava orando, ele chorou. E o nosso evangelista Lucas disse que quando Jesus estava orando, seu suor se tornou em gotas de sangue que caía sobre a terra. E veio um anjo do alto do céu para lhe consolar. E Mateus disse que ele, naquela noite, orou 3 vezes. E durante os 3 intervalos da oração, ele sempre encontrou os seus discípulos no meio. E foi naquele momento que ele exortou os seus discípulos, fazendo a exortação que todos nós conhecemos. Vigiai e orai, para que não caís em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Naquela noite, Judas Iscariote chegou acompanhado de vários soldados. João e Marcos disseram que eles estavam armados com espadas, tochas e outras coisas mais. E disseram que não era tão incomum ele chegar com uma certa violência. E nas próprias palavras de Jesus, ele disse que eles vieram como se fosse pegar um verdadeiro criminoso. Mas a verdadeira identidade de Jesus estava prestes para ser revelada, ali, na frente daqueles que foram ali no Getsemane lhe prender. Por um lado, vemos ele orando e clamando para seu Pai, e pelo outro, vemos um verdadeiro Filho de Deus. Um verdadeiro Filho de Deus capaz de curar, que tem uma autoridade tão grande, que é capaz de retificar mais de 12 religiões de anjos, se fosse preciso. A Bíblia diz que Jesus, ele perguntou para os soldados que eles estavam procurando. E Jesus disse, e os soldados dizem que eles estavam procurando Jesus de Nazaré. Então Jesus foi e lhe respondeu: Sou eu. Naquele momento que ele respondeu, sou eu, a Bíblia diz que todos ali caíram por terra. Todos. Sim, aquele que estava há pouco orando ao ponto de seu suor se tornar em sangue é o Rei do mundo, que suporta tudo com seu grande poder, que homem algum suporta sua glória de tão grande. Aqueles homens foram bem armados para prender Jesus, mas eles não suportaram o peso da glória do Filho de Deus. Se bem que eles pudessem perceber que, mesmo com aquelas armas, quem estava no controle de tudo era Cristo Jesus. E podemos dizer que aquela prisão não foi uma prisão forçada, e sim uma prisão voluntária. E parece que Pedro não entendeu muito bem, porque quando ele viu que Jesus estava sendo preso, ele pegou a espada e desembanhou bem na orelha do soldado Malco, servo do sumo sacerdote. A Bíblia diz que naquele momento que Jesus tocou na sua orelha, ele o curou e disse que, se ele quisesse, o exército celestial estava ao seu dispor. A Bíblia diz que Jesus ali também estava cumprindo as escrituras dos profetas. Em Marcos 26, 56, a Bíblia diz lá que era necessário que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, podemos ver que nada valeria Jesus. O plano da salvação que foi feito desde a fundação do mundo seria feito. As promessas que foram feitas desde o princípio seriam cumpridas. Então, podemos dizer aqui que nada, absolutamente nada ia fazer Jesus desviar do caminho da cruz. Então, se hoje nós estamos sendo confortados com essas palavras, é porque nós sabemos muito bem o que aconteceu depois do Getsemane. Não podíamos mais ver Jesus orando à noite, e sim no alto de uma cruz, pendurado por causa dos nossos pecados.
A morte de Jesus foi voluntária. Isso significa que ele ocupou o nosso lugar. A dor que ele sentiu no Getsemane era a nossa dor. A angústia que ele sentiu era a nossa angústia. A morte na cruz era a nossa morte. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado pela gente, para que nós tornássemos justiça de Deus. Deus entregou seu único filho para morrer por nós. Jesus entregou a sua única vida para entregar por amor à humanidade. E você, por amor, o que faria por Jesus?